todos, sejam muito bem-vindos esse momento de estudo e reflexão. Hoje nós vamos falar sobre valorização da vida. Viver é a melhor opção. E aí a gente já começou com a introdução que o Anderson nos trouxe, falando sobre a importância de persistir, de buscar aprendizado na dor, no sofrimento, naquilo que a gente está passando. E aí o Evangelho nos trouxe o objetivo de estarmos aqui, nos melhorarmos. Então, que possamos aí nesta manhã, junto à espiritualidade amiga, trazer esse entendimento e ajudar a todos aqueles que ainda não chegaram a ter a oportunidade de fazer essa reflexão sobre a vida, sobre a sua importância, e somos nós aqui que hoje estamos obtendo essa informação, que possamos levar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nós encontramos, essa esperança sempre de que viver é a melhor opção. Então vamos lá. Deixa eu só verificar aqui. O que nós vamos falar sobre... Desculpa aí, gente. A vida, A gente precisa saber qual que é a origem, Então, a vida, sob a perspectiva do Espiritismo, ela vai além da existência material, certo? Essa visão vai compreender que a nossa passagem aqui pela Terra é uma fase, ela é temporária, Um minutinho, como diz o Chico, quando foi perguntado quanto tempo se demora para chegar até Deus, E dentro deste processo é que nós aprendemos a evoluir, Então, evoluir é o nosso principal objetivo. Então, a vida não se resume somente ao nascimento e à morte. É muito mais. É uma jornada contínua de aprendizado, desafios, crescimento, E que vai se estender pelas nossas múltiplas existências. Uma vida, várias existências. Em cada uma delas, um pouco de aprendizado, certo? Qual que é a causa primária, Márcia, da vida? Deus. Deus é a inteligência suprema, É a causa primária de todas as coisas, sendo o responsável pela nossa criação, pela criação do universo, E cada espírito é criado, simples e ignorante, mas com muita capacidade para desenvolver o seu potencial, dentro das experiências ao longo das várias encarnações. Olha que bonito isso, Então a gente tem um ciclo aí. A gente foi criado por Deus, Temos aí a oportunidade de vivenciar, e aí passamos pela morte do corpo físico, vamos ao plano espiritual, observamos quais são o nosso aprendizado, tudo aquilo que a gente conseguiu aprender e evoluir. Se quando nós não precisarmos mais reencarnar, olha aqui, nós vamos continuar no plano espiritual colaborando com o Criador. Isso é muito importante, Não vamos ficar só nas nuvens lá saltitando de uma para outra. A gente vai continuar colaborando com o Criador para que outros alcancem também a felicidade. E se não tivermos ainda realizado tudo, todo o nosso aprendizado, retornamos para a encarnação, certo? Então, a reencarnação é esse processo onde nós vamos conseguir melhorar as nossas ações e nos tornarmos mais perfeitos, como o próprio disse o nosso Evangelho de hoje. Nós temos que entender, a vida é um empréstimo divino. Valorizar a vida é um dos princípios fundamentais dentro da doutrina espírita, pois ela vai nos levar ao entendimento de que a vida é uma dádiva, olha só, e que cada existência vai ter um propósito de aprendizado. Nós precisamos compreender isso na sua essência. Nós estamos aqui hoje nesse estudo, encarnados e desencarnados, justamente para ter a compreensão e divulgar isso. Divulgar como, Márcia? Com as nossas atitudes. Nós estamos sob um aprendizado que nos diz
né, que a vida é bela, é continua, é uma dádiva, é continuação, né, deste aprendizado da minha evolução. Ela é uma dádiva. Reconhecer a beleza nas pequenas coisas e encontrar alegria nas experiências cotidianas. Sempre tem algo que nos traz alegria. Né? Uma plantinha que nasce, um bichinho que faz uma gracinha para nós, um filho que sorri, né? Alguém que nos cumprimenta de uma maneira diferente. Sempre tem um motivo para a gente agradecer. E cada momento é uma oportunidade única de crescimento. Então, apreciar o presente, cultivamos gratidão e vamos construindo memórias que aquecem o nosso coração. Olha que interessante, né? Nosso coração precisa ser aquecido com essas memórias nos momentos que nós estamos mais frágeis. Somos, né, imperfeitos, temos muitas dificuldades. E aí, dentro desse processo, nosso coração vai se recordar de momentos que tivemos muito felizes e vai nos ajudar a passar por aquela fase mais difícil da qual estamos naquele momento sofrendo, né? Tem propósito? Sim, evolutivo. Viver é um propósito evolutivo. A vida na Terra é uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Ao reencarnar, né, o espírito tem a chance de desenvolver virtudes como paciência, humildade, caridade, aprimorando cada experiência, né, cada virtude dessa em uma experiência vivida. Então, a evolução espiritual ela não acontece em uma única existência. A gente podia vir, aprender tudo e voltar e está tudo certo, mas não dá, né? Não acontece porque são várias oportunidades e nós temos muito aprendizado a ser feito. Em uma vida, 70, 80, 90, 100 anos, não dá. Ontem eu vi uma senhorinha com 116 anos na TV. Isso significa, né? E aí ela falava que a longevidade da vida, ela dando a entrevista lá para a repórter, né, falando que está em viver as coisas com simplicidade. Bem simplesinha, mas com muito, né, essência naquilo que ela estava falando. E é dessa forma que nós vamos, né, superando as nossas falhas, resgatando os nossos débitos passados. Por quê? Simples assim. Nós vamos vivendo, acertamos e muitas vezes erramos. E nesses erros, né, por nossos equívocos, por falta de conhecimento, a gente vai acumulando ali alguns débitos. A gente escolhe, né, naquele processo, retornar quando já estamos preparados, certo? Para resgatar aquilo que um dia a gente prejudicou. Ah, então tá. E como que eu vou fazer isso? Reencarnando, né? A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo, como a gente estava falando. Ela vai permitir que o espírito retorne à vida material várias vezes para corrigir os erros, resgatar os débitos e progredir moralmente. Então, cada encarnação é planejada de acordo com as necessidades evolutivas do espírito, oferecendo situações específicas que vão favorecer o seu aprimoramento. Ou seja, dentro desse processo, eu, lá no plano espiritual, olhei aquilo que eu precisava e desta vez já estava preparada, né, para passar por eles e reencarnei. Então, todas as minhas experiências elas vão estar diretamente ligadas com as minhas necessidades necessárias de trabalhar. Humildade, orgulho, humildade, persistência, resiliência, enfim. Cada uma dessas virtudes foram analisadas, né, com toda tranquilidade e seriedade, né, por quem está ali coordenando a minha reencarnação. Junto nesse processo, a gente vai trazer aqui as minhas escolhas. Daqui a pouco eu vou falar por delas. E aí, dentro dessas minhas escolhas, às vezes, aquilo que eu planejei não vai sair tão legal, né? Mas não tem problema. A espiritualidade vai sempre recalcular rotas, né? Ela vai me ajudar de qualquer maneira a cumprir com aquilo que eu preciso. Ah, mas tem tanto sofrimento, sim, mas tem aprendizado também. As dificuldades que nós vamos enfrentar na vida, elas são ferramentas divinas, certo? Para promover o nosso amadurecimento.
Olha que interessante, eu sofro e amadureço? Sim, crescer dói, tá bom? Por meio do sofrimento, o Espírito tem a oportunidade de desenvolver paciência, empatia, resiliência, e ao superar os desafios, ele se fortalece. Vai aprender a valorizar felicidade e paz. Encarar o sofrimento como uma fase de aprendizado permite que o indivíduo mantenha a esperança e confiança em Deus, né? Sabendo que tudo tem um propósito maior. Ou seja, eu olho para aquele problema, eu enfrento aquele problema, eu passo por ele e me fortaleço. E é sempre assim. Quando a gente passa por um problema que a gente consegue superar, pareceu difícil, que a gente olha para trás e a gente fala, nossa, depois disso, né, eu faço qualquer coisa. Porque a gente se sente mais forte. Eu lembro de uma vez que eles me convidaram para assumir uma escola. Eu trabalhava sempre com escolas grandes, mas não tão grande assim, né? Tinha 30, 40, 50 funcionários. Eles me ofereceram uma escola com 1.100 funcionários. Quando eu lembro que aquela escola tinha 1.000 e tantos alunos, 100 e tantos funcionários, eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Né? E fui para o trabalho. Eu sofri bastante, eu tive muitas dificuldades, mas eu tive muita ajuda também. No final do ano, eu falei, gente, eu posso até me candidatar a presidente, depois de pensar por aquela. Então, essa é a força, né? Claro que é muito melhor, né? Mas a gente perceber o quanto a gente se fortalece. Fala, não, agora, depois que eu passei por essa escola, até presidente eu posso me candidatar. Provas e expiações, elas têm diferenças e propósitos, certo? As provas são os nossos desafios escolhidos, olha lá, por nós mesmos, antes de encarnar, com o objetivo de acelerar o nosso progresso, testar a nossa capacidade. E as expiações, Márcia, elas já são situações um pouco mais difíceis, impostas pela nossa necessidade de reparar o erro, certo? Então, quando falo imposição, não de Deus como punição, mas o Espírito percebe que aquela necessidade, aquela expiação vai reparar no erro que ele cometeu, né? E que tomou consciência, porque nada é sem a gente, né, entender o processo. Quando a gente reencarna, a gente passa pelo túnel de esquecimento, a gente não se lembra desses combinadinhos. Porém, lá no plano espiritual, nós sabemos exatamente a necessidade de passar por aquela dificuldade. A gente tomou consciência que aquilo que eu fiz foi muito grave. Então, né, eu aceito vir passar por uma situação onde eu repare minimamente aquilo que eu desorganizei, certo? Então, vai funcionar como um resgate espiritual, trazendo ali o equilíbrio das leis divinas. Então, tanto provas quanto expiações, elas são oportunidades de superação. Servem para nos fortalecer, né? E trazer aí a continuidade da nossa caminhada evolutiva. Resiliência espiritual nos momentos difíceis. Tem momentos muito difíceis? Sim! É essencial para a gente atravessar todos esses períodos, ter resiliência, certo? A prática da oração, da caridade, né, e do evangelho no lar ajuda a manter essa sintonia com as energias elevadas. Ela vai proporcionar força interior, serenidade e compreensão de que a vida material ela é transitória e de que os desafios fazem parte desse processo evolutivo. Gente, resiliência, ó, aquela florzinha nascendo no chão ali áspero, né? Entre as rachaduras, ela está brotando. É isso que diz aquela imagem, está um pouco desfocada, mas é florescer, né, onde Deus nos plantou. Então, é buscar forças e continuar seguindo. Por isso que ele fala que a prática da caridade, né, a oração todos os dias e a prática da caridade do evangelho no lar auxilia isso. Quando eu estou num trabalho como este daqui, né, é um trabalho de caridade comigo mesma, né? Eu estava ali dentro de tantas dificuldades, mas pensando como é que eu posso oferecer o meu melhor hoje nesse estudo. Esse processo, ele ajuda a gente a passar pelaquela dor. Quando eu falo de caridade, mas eu estou com tanto sofrimento, às vezes, né, eu vou lá para o centro e encho um copinho d'água, é uma caridade.
esse processo já me fortalece. Eu vou à rua, encontro alguém em sofrimento, com dores muito maior do que a minha, porque às vezes ela só precisa do meu sorriso, do meu abraço, é uma caridade. E eu me fortaleço nisso, certo? E no Evangelho, né, não precisamos nem entrar em maiores detalhes, o quanto o Evangelho ilumina o nosso lar e desliga aquelas forças que a gente não precisa mais, aquelas energias, né, são retiradas do ambiente, ajudando eu respirar melhor. E nós temos que compreender, né, que ninguém vai passar por provas que não seja capaz de superar. Antes de vir, eu escutei a Anaíse falando que lá na União, onde eles trabalham lá em Brasília, muitas vezes a pessoa chegava a passar no atendimento fraterno, mas com tanto sofrimento, que chorava e tal, e falava: eu tenho certeza que eu não pedi para passar por isso. Aí quando ela ia embora, o espírito amigo que trabalhava com ela falou: pediu não, implorou, chorou, né? Chorou, que agora está chorando porque não quer, mas sim pediu, né? Então, encarar esse sofrimento e as provações como oportunidade de crescimento vai nos trazer confiança e esperança, né? Temos livre-arbítrio, não temos? Temos. Olha o que eu falei. O livre-arbítrio, ele vai, né, ajudar a gente nas nossas escolhas, certo? Eu vou escolher aquilo que eu acho que é melhor para mim. É uma das dádivas mais importantes que Deus nos concede. Ele representa a liberdade de escolha. Cada um pode fazer o que quiser. Beleza? Beleza. Porém, ela traz também as responsabilidades sobre as consequências de cada decisão. Então, muitas vezes, o meu sofrimento está diretamente ligado com as escolhas que eu fiz. Às vezes, ele não está totalmente lá do meu passado, das encarnações, mas as escolhas que eu estou fazendo hoje. Certo? E aí, gente, não tem como eu semear coisas boas, né? Colher coisas boas se eu semeei coisas que não foram tão boas assim, se as minhas sementes não foram boas, certo? É da lei. Não dá para plantar limão e colher maçã, certo? Então, quais são essas consequências, Márcia? A lei da causa e efeito. Nós somos, né, regidos por essa lei. Toda ação, boa ou má, vai trazer consequências inevitáveis de acordo, né, de acordo com a lei de causa e efeito. As boas vão trazer para a gente colheitas positivas, e aquelas que foram semeadas equivocadas, né, geram desafios que são, né, terão que ser enfrentados e superados. É da lei isso, certo? Não é punição, mas uma oportunidade de reparação, de aprender. O Anderson falou: o que eu tenho que aprender com essa dor? Né? Exatamente aquilo ali, ó. O que eu preciso aprender com esse sofrimento? Talvez a cuidar de mim melhor, como foi o Evangelho no início. Né? Se eu tivesse tido a oportunidade de escolher melhor a minha alimentação, por exemplo, hoje talvez eu não estaria passando por um processo, né, de uma doença mais grave. Se eu pudesse ter escolhido fazer mais atividade física, por exemplo, talvez eu não tivesse tantas limitações no movimento, né, quando eu chegar numa fase mais de comprometimento, né, da minha idade. Então, assim, esse é um processo que a gente vai fazendo escolhas. E aí, né, não tem como a gente não passar pela dificuldade, mas a gente precisa encontrar, né, uma maneira de seguir em frente. Seguir em frente é a melhor opção, porque ela vai exigir da gente a fé, a coragem e o desapego, né? Aceitar o que não pode ser mudado, certo? Entender aquilo que eu já posso mudar hoje e pedir discernimento, né? Essa é a oração da serenidade, né? Que o Senhor me ajude a mudar aquilo que eu posso mudar, a entender aquilo que eu não posso mudar e a ter discernimento de uma coisa e da outra. Muitas vezes nós ficamos lá presos no passado, né? Perdas, escolhas que não deram certo. Então, eu não posso ficar andando para frente, seguir para frente, olhando para trás. É só a gente lembrar de quando a gente está no carro, dirigindo, né? Ou observar alguém dirigindo. Se ela ficar olhando direto para o retrovisor, ela vai bater, né?
O passado é para dar uma espinha dela e seguir em frente. Lá no passado eu fiz isso, bom, mas tudo bem, agora eu não vou fazer mais e vou seguir a minha caminhada. Não é ficar conformado, é assim mesmo, a vida quer que eu sou. Não, né? É continuar reconhecendo que essas foram as provas escolhidas ou permitidas para o meu progresso, para o meu crescimento. Porque nós vivemos um aprimoramento contínuo. O crescimento espiritual, ele é individual e progressivo. Cada um cresce por si. Mas o Senhor me deu aquela família difícil, aquele marido, aquela esposa, aquele... Não, né? Eu sou responsável por ele. Acontecendo ao longo das várias encarnações. Então, em cada encarnação, um passo a mais. Cada vida oferece experiência única para que o espírito possa superar as suas limitações, corrigir os seus erros e desenvolver virtudes, né? Com paciência, perdão e humildade. Paciência dentro da família, no nosso trabalho, o perdão com aqueles com quem a gente lida no nosso dia a dia, a humildade para reconhecer, né, as nossas dificuldades. O autoconhecimento é essencial para esse processo, tá? Então, a doutrina espírita, ela vem falando o tempo inteiro sobre a reforma íntima. A gente vê muito falar, né? Reforma íntima, não é nada mais do que o autoconhecimento. Eu preciso conhecer as minhas limitações. Eu, as conhecendo, terei mais chances de acertar, né? A prática da caridade como esse caminho eficaz, né? Porque é o amor que vai nos elevar, né? Que vai ajudar que a gente conviva de forma melhor, mais harmônica com todos aqueles que estão ao nosso lado e também nos auxiliar nessa troca, porque quando eu ofereço, eu também recebo, né? E isso fortalece a caminhada. Entender que a morte não é o fim, que a gente vem falando desde o início, nós continuamos, a vida continua. No mundo espiritual, a encarnação é um tempo precioso, que não deve ser abreviado, pois interromper a experiência significa adiar conquistas importantes. Eu gostei desse trechinho porque ele vem trazer para a gente, muitas vezes a gente pensa, né, a pessoa está ali, doente, num sofrimento, né, e a gente até pede, Senhor, abrevia, né, esse sofrimento. Mas nós precisamos entender que aquele sofrimento, às vezes, aquele último minutinho, né, vai ajudar a pessoa a conseguir, né, aquele espírito a avançar passos, né, para a sua evolução. Então, interromper isso por vontade própria não é uma boa, porque nós vamos continuar os mesmos, certo? O Anderson falou, a gente volta, né, dando continuidade, passando pelos problemas, com muitos agravantes, ok? Kardec, no Livro dos Espíritos, vai explicar, quem desiste da vida física encontra apenas novas dores e muito arrependimento, né? Poderia ter já encerrado o ciclo e ele continua, né, passando pelaquela dificuldade. O problema que parecia ser insuportável aqui, ele vai continuar lá, certo? Ainda com a dificuldade que a gente não tem mais o corpo físico para resolver, né, aquele problema. A gente vai sentir culpa por aquilo que a gente fez, que é o pior, né? A culpa faz com que a gente atrase a nossa caminhada. Então, a gente vai precisar, lógico, voltando ao plano espiritual desta maneira, a gente vai ter que esperar uma nova oportunidade, né, para retornar aqui e fazer melhor aquilo que a gente não conseguiu. Há sempre esperança, né? A dor ela é passageira, mas os aprendizados ficam para sempre. Deus não nos abandona. Ele envia amigos, familiares, né, os espíritos superiores que dirigem a nossa caminhada, situações que vão trazer apoio onde a gente menos espera. Aí surge uma oportunidade e fala, meu Deus, como assim, né? Confiar na providência divina é a chave para a gente seguir com serenidade. Aí eu trouxe duas questões do Livro dos Espíritos, né, onde Allan Kardec, na primeira, vai indagar sobre resistir o mal, né, e como fazer isso para melhorar a vida, e Santo Agostinho que responde. Até lembrei do Carlos quando eu falei de Santo Agostinho, porque ele trouxe uma lição outro dia falando sobre Santo Agostinho, né, e aí ele fala que né, conheça-te a ti mesmo.
Eu acabei de dizer, se eu me conhecer, né, conhecer as minhas mazelas, eu vou ter melhor condição de fazer as minhas escolhas, certo? E aí, Kardec, na 920, pergunta se a gente pode gozar de felicidade completa aqui na Terra. E eles vão dizer que não. Por quê? Não possui, né, a vida, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Né? E depende de nós abrandar, né, os nossos males e ser tão feliz quanto pode ser na Terra. Certo? Depende de mim. Quanto que eu vou melhorar aquela minha caminhada e ser feliz o quanto é possível, porque, já como foi dito, né, nós estamos ainda no hospital, né, num planeta escola, então estamos presos ainda num planeta que oferece muitas dores. E isso, né, não é tão fácil de ser vivido. Mas eu trouxe tudo isso porque este mês a gente fala muito sobre a vida. E a doutrina espírita, ela caminha com a ciência, certo? Então, o que eu pensei quando eu estava elaborando esse estudo? A doutrina, ela caminha com esse processo, buscando a gente tomar consciência sobre a importância da vida, nós aqui, e muitos dos nossos irmãos ainda não conseguem ter essa dimensão. Mas, minimamente, se nós tocarmos num assunto importante como esse, de valorizar a vida, a gente já consegue fazer com que aquela pessoa possa não ter, né, essa ideia ou praticar essa ideia contra o atentado, né, que é tirar a sua própria vida. Então, por que Setembro lembra isso, gente? E nós somos, né, convocados a divulgar cada vez mais. Em 2015, o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, né, um trabalho maravilhoso que tem de escuta, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, olha só, a parceria, né, da ciência ali, busca trazer uma campanha que ajude a gente a compreender a importância de viver. O mês de setembro foi escolhido, né, no dia 10, e aí a gente está na semana, né, onde isso está falando com mais força, e a cor amarela é homenagem a um jovem, né, que atentou contra a vida e conseguiu em 1994, e a história foi tão triste que acabou inspirando, né, a cor amarela no seu velório, onde eles distribuíram fitas amarelas, né, em apoio ao símbolo, né, de apoio e esperança sobre a continuidade da vida. Nós precisamos nos conscientizar cada vez mais. Então, caminhando aí, nós temos agora o aspecto, né, nós temos o espiritual que foi apresentado e agora, né, quais são as importâncias, né, de nós nos conscientizarmos e divulgar isso. Suicídio é grave, né, e é um problema de saúde pública. Gente, eu estava lendo e fiquei assim, assustada com os números, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio. É muito, né? É muito grave, é muito triste. Em um lugar do mundo. Vai totalizar mais de 800 mil mortes por ano. E só no Brasil, cerca de 14 mil casos são registrados anualmente, o que equivale a aproximadamente 38 suicídios por dia. É muita gente desistindo da vida, né? É uma triste realidade. Mas isso pode ser prevenido, desde que sejam tomadas as ações de conscientização e informação da nossa população. Né? O transtorno psiquiátrico presente em maior casos, né? Na maioria dos casos, a pessoa está passando por algum transtorno psiquiátrico, ele é tratável, né? Ele pode ser tratado. E aí o risco da morte ser afastado. Então, existe um transtorno? Sim, né? Ele traz sofrimento para a pessoa? Claro, ninguém está desconsiderando isso, mas tem possibilidades de tratamento, né? Então vamos buscar ajuda. E a gente pode ajudar, que é a educação, que é o que nós estamos fazendo aqui, é o estudo, né? Informar sobre os sinais de alerta de alguém que está em risco, né? Ajudar, acompanhar, nunca julgar, né?
Só quem passa pela dor sabe. A dor é da alma, né? E essa dor, eu não tenho medicação. A dor de cabeça eu tomo dipirona, né? A dor nas costas eu tomo Inflalax, enfim. Mas a dor da alma, e é difícil de mencionar. Então eu não posso julgar. E quem de nós nunca cometeu, né? Então nós estamos hoje buscando esclarecer e apoiar, não apontar o dedo, né? Então é importante esse apoio emocional, é importante esclarecer e é muito importante, né, nós dizer para o outro que nós estamos ali para ajudá-lo, né, para estender a mão quando for necessário. Estar disponível para ouvir. O CVV faz isso, né? 24 horas por dia, todos os dias, sem parada, e é um trabalho maravilhoso. Acolhimento salva vidas. A Casa Espírita tem essa obrigação, tem esse dever de acolher. E nós, lá fora, podemos fazer isso. E quando a gente olha para o outro, destituído desse julgamento, porque às vezes a gente fala, a pessoa está passando por isso porque quer, não tem força de vontade, né? Ela é depressiva, não quer melhorar. Esse é um julgamento meu, né? Eu não estou na dor do outro. E nós precisamos sair desse processo e estender, independente de qual seja a situação, né? Ajudar ao outro. E também divulgar, né, os eventos, falar sobre a importância, né, da vida, dessa continuação, né, de vida, lembrando sempre que o processo espiritual é para nós, né, que já temos esse entendimento. Eu não vou falar para o outro, se você tirar a vida, você vai ficar sofrendo no umbral. Ele não acredita na continuidade da vida, vai acreditar? Não. Né, mas dizer para ele que tem possibilidades, né, que a gente nunca está sozinho. O Setembro Amarelo é essa oportunidade, né, de nós atuarmos contra a prevenção do suicídio e na promoção da saúde mental, certo? Buscando ajuda, buscando formas da gente se melhorar. Quebrar o estigma que é tão importante, né? Esse estigma de que o cara fez isso porque quis, né? Porque ele é covarde, não. Não foi isso que o levou a tomar essa atitude. Viver é a melhor opção, né? Por quê, Márcia? Traz crescimento, como foi toda a nossa explanação, né? Dentro das nossas dificuldades, as nossas relações, né? Mesmo nos piores momentos, as nossas conexões com Deus, independente da nossa crença religiosa, né? Deus é único. E as outras opções, né? De nos conectarmos com pessoas, vai trazer sentido à nossa vida, vai trazer esperança, né? vai nos trazer novas possibilidades de futuro, né? Onde os projetos pequenos vão me levar a grandes mudanças. Então eu começo pequenininho, às vezes plantando uma florzinha, né? Às vezes mudando uma atitude, eu posso ter um grande aprendizado. E para finalizar, eu escolhi essa prece, né, que eu acho assim, quando eu li a prece, quando eu mentalizei, justamente isso que muitas vezes a gente busca, né, ao nos conectarmos com Deus, que é o nosso Senhor da vida. Obrigada por mais um dia, pelo sol que ilumina, pela força que me sustenta, pelas pessoas que caminham comigo. Quando o fardo parecer pesado, renova em mim a esperança. E quando a tristeza me visitar, ensina-me a enxergar a luz que não se apaga. Que eu aprenda a valorizar cada instante, a transformar a dor em aprendizado e a reconhecer que viver é sempre a melhor escolha, porque em ti encontro sentido e amor. Que Jesus nos abençoe e que possamos assim retornar aos nossos lares, levando essa mensagem de fé, de esperança a todos aqueles com quem nós encontrarmos, a todos aqueles com quem nós convivemos. Deus abençoe e muito obrigada pela oportunidade.